A grafite Alexamenos, crítica textual em defesa da fé cristã. As evidências históricas estão do nosso lado. Aqui somente uma iconografia do primeiro século já refuta uma porção de alegações fantasiosas e irresponsáveis dos céticos, quando os mesmos tentam contestar a historicidade da crucifixão, do sofrimento de Cristo e de sua natureza admitida como divina pelos seus seguidores. Inicialmente, o consenso observou que o grafite remonta a alguns anos no terceiro século. No entanto, considerando o tempo de aquisição da casa para o Palácio Imperial e sua posterior conversão em Paedagogium, foi sugerido como uma data aproximada no ano 85 a 95 d.C., sob o imperador Domiciano, já que a casa teria permanecido selada depois. O grafite foi descoberto em 1857, quando o prédio chamado Domus Gelotiana foi descoberto na colina do Palatino. O imperador Calígula adquiriu a habitação para o Palácio Imperial, que após a morte do imperador tornou-se um paedagogium ou internato para as pajens imperiais. A imagem representa um homem crucificado com a cabeça de um burro. À esquerda é outro homem que levanta a mão. Sob a cruz há uma legenda escrita em grego: Alexamenos sebete theon. No padrão grego, sebete é o imperativo do verbo adorar, que daria como tradução: Alexamenos adora a Deus. No entanto, uma vez que Alexamenos é nominativo e não vocativo, e que a escrita grega coloquial costumava levar às inúmeras inconsistências vocálicas, a maioria dos estudiosos concorda que sebete é uma variante de sebetai, que daria como tradução: Alexamenos adora o seu Deus. Notamos aqui que a imagem trata-se de uma zombaria aos cristãos, onde se coloca Cristo de forma jocosa com uma cabeça de burro, e Alexamenos seria o jovem zombado pelos colegas. O escritor eclesiástico Tertuliano, que escreveu no final do segundo e início do terceiro século, ressalta que a acusação de serem adoradores de uma divindade com cabeça de burro pesava sobre os cristãos e judeus. Ele também menciona um apóstata judeu que usava uma caricatura de um cristão com orelhas e cascos de burro, intitulado O Deus dos Cristãos gerado por um burro. Aqui a imagem. Podemos ler aqui, Alexamenos sebete theon. Alexamenos adora o seu Deus. Temos a imagem de um personagem crucificado com a cabeça de um burro. Tertuliano fala que era típico no período em que ele escreveu a sua obra, já no final do segundo século. Era comum, era familiar os pagãos zombarem da fé cristã, afirmando que o Deus dos cristãos foi gerado por um burro, era um burro. Então temos aqui o personagem, um ato de adoração com a mão levantada. Alexamenos sebete theon. Alexamenos, o nome desse personagem, é um nome típico também entre os romanos, Alexamenos, adorando Jesus Cristo, que era essa altura, que era zombado, satirizado dessa forma. A iconografia data entre os anos 85 e 95 d.C., pois pouco tempo depois da morte de Calígula, essa casa, onde foi encontrada a inscrição, foi fechada por muitos séculos. Qual a importância dessa inscrição no primeiro século para a crítica textual? Bem, primeiro se trata de uma irrefutável evidência arqueológica
de que já no primeiro século os cristãos adoravam a Jesus como Deus, reforçando que os cristãos primitivos confessavam naturalmente a divindade de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a grafite também evidencia que Jesus foi um personagem real do primeiro século que morreu crucificado, refutando assim muitos ateus que fazem objeção à historicidade de Jesus Cristo no primeiro século. E terceiro ponto, também evidencia que a perseguição aos cristãos já era intensa no primeiro século, confirmando a narrativa das cartas apostólicas e dos pais da igreja primitiva. Então está aqui a fonte bibliográfica, para quem queira pesquisar mais sobre a grafite, Alexâmenos, crítica textual e defesa da fé.